Hoje eu quero falar com vocês sobre abençoar os seus inimigos. É fácil ser bom com as pessoas que estão sendo boas conosco. Não é preciso muita fé para ser alguém gentil com quem nos trata bem. Mas e quando as pessoas nos fazem mal? Estão falando mal de nós. Não foram honestas em um negócio. Saíram de um relacionamento. Ser bom com elas, elas não merecem isso. Mas Jesus disse: abençoem os que os amaldiçoam. Façam o bem aos que os ferem. Orem pelos que os maltratam. Ser bom com as pessoas que não foram boas conosco. Tudo dentro de você vai dizer: guarde rancor. Fale mal delas. Procure maneiras de se vingar. Mas o seu trabalho não é se vingar das pessoas. O seu trabalho é abençoar os seus inimigos. Deus cuidará dos seus inimigos. Quando diz para orar por aqueles que te fizeram mal, isso não significa orar para que eles quebrem, orar para que aquela nova pessoa os deixe. Ore para que Deus os abençoe. Bispo Miguel Fernandes, eles não merecem isso. Me feriram, não foi justo. Pelo bem deles, você os está abençoando pelo seu próprio bem. Sem mostrar a eles bondade que eles não merecem, você vai ficar preso. Vai limitar o quão alto você pode chegar. Aqueles que te deixaram de fora da reunião fizeram isso de propósito? Não se surpreenda se você for o responsável por convidar as pessoas para a próxima reunião. Você vai se sentir tentado a pensar: obrigado, Jesus, chegou a hora de dar o troco. Vou convidar todo mundo, menos eles. Vou convidar a equipe de limpeza, os voluntários do estacionamento. Isso é um teste. Eles te fizeram mal. Agora aqui está a sua oportunidade de ser bom com alguém que não foi bom com você. Se você os deixar de fora, isso não os machuca. É você quem se prejudica. Abençoar os seus inimigos é um teste de caráter. Eles não precisam da sua bênção. Deus poderia mandar outra pessoa fazer isso. Mas quando você prova para Deus que não está amargo, que não é vingativo, que não guarda rancor, que é grande o suficiente para engolir o seu orgulho e abençoar luz, então Deus sabe que você está pronto para ser promovido. Mas a razão pela qual Deus não pode promover algumas pessoas é que elas usariam esse poder para se vingar. Elas demitiriam as 6 pessoas que fizeram mal a elas, rebaixariam as 12 pessoas que falaram delas, passariam pela casa do inimigo todas as noites no carro novo. Olha para mim agora. Não, Deus não vai nos promover para nos vingar de ninguém. Quanto mais cedo você aprender a abençoar seus inimigos, a ser bom com aqueles que te fizeram mal, melhor será para você. E às vezes, a maneira de abençoar seu inimigo é não falar mal dele. Eles podem nem sequer estar mais na sua vida. Eles causaram o dano e seguiram em frente, estão em um capítulo diferente. Você poderia trazer à tona toda a negatividade, manchar a reputação deles, contar para seus amigos como eles não têm caráter, são desonestos, enganaram você. Em vez disso, você fica em silêncio. Cobre por eles, protege a reputação deles e você acaba de abençoar seu inimigo. Você acaba de mostrar a Deus que está pronto para subir mais alto. Há uma organização que realiza seminários de treinamento para líderes e pastores. E alguns anos atrás, quando comecei a fazer as noites de esperança e realizar grandes eventos, eles não gostaram. Eles achavam que eu estava tirando parte do público deles. Começaram a tentar me desacreditar
e a dizer coisas que não eram verdade. Eu não conhecia nenhum deles e realmente nem prestava atenção neles. Mas um homem foi convidado para falar em uma das grandes conferências deles. Ele é um homem influente. Seria um grande impulso para a presença no evento deles. Mas ele lhes disse que era meu amigo e que teria que checar comigo para saber se eu o recomendaria para o evento. Bem, eu era a última pessoa com quem eles queriam que ele conferisse. Eles sabiam que haviam falado mal de mim e dito coisas que me colocavam em uma luz negativa. Você pode dizer coisas que são verdadeiras, mas se não colocar no contexto certo, se não contar toda a história, então tecnicamente pode ser correto, mas não está sendo honesto. Foi isso que fizeram comigo. E o homem me ligou e perguntou se eu achava que ele deveria ir. Meu primeiro pensamento foi: Senhor, como você é bom! Que bom sentir alguém tentando desrespeitar e fazer mal a eles. Mas lá no fundo eu ouvi a voz suave e calma dizendo: Bispo Miguel Fernandes, seja a pessoa maior, abençoe seus inimigos, seja bom com aqueles que te fizeram mal. Eu não estava a fim disso, pois eles de fato têm uma boa organização. Então, engoli o meu orgulho e falei bem deles, sem mencionar nada negativo. Quando o homem lhes disse que eu o tinha recomendado para o evento, eles quase desmaiaram. Alguns meses depois, recebi uma carta do líder da organização. Ele disse: Bispo Miguel Fernandes, queremos pedir desculpas. Sentimos inveja. Sabíamos que falamos coisas sobre você que não eram verdade. Agora podemos ver que você é a pessoa maior. Provérbios diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe comida para comer. Se ele tiver sede, dê-lhe água para beber. Ao fazer isso, você estará colocando brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Quando você faz o bem a quem te fez mal, pode parecer que você está sendo fraco, que está permitindo que aproveitem de você. A verdade é que isso está colocando brasa sobre a cabeça deles. E isso não significa que eles vão se queimar. Alguns de vocês estão pensando: agora eu sei o que fazer. Isso significa que é mais eficaz do que tentar se vingar das pessoas. Meu irmão Paulo estava no exterior cuidando de pessoas feridas na guerra. Havia um grupo tentando prejudicar pessoas inocentes, causando tanto dano e tanta dor. E Paulo não apenas operava nos soldados inimigos do outro lado, aqueles que estavam causando todos os problemas. Depois de uma operação, 2 desses homens estavam conversando. Eles não sabiam que Paulo estava por perto, com um tradutor. Um disse ao outro: por que estamos tentando matar essas pessoas? Elas nos amam, nos tratam com respeito e bondade. O que eles sentiram naquele dia foi mais poderoso do que qualquer metralhadora, qualquer explosivo. O amor é o mais poderoso. E isso é o que José fez nas Escrituras. Seus irmãos estavam tão invejosos dele que o jogaram em um poço. Eles iam deixá-lo lá para morrer. Mas uma caravana de ismaelitas passou por lá e eles venderam José como escravo para um homem chamado Potifar. O mundo de José foi virado de cabeça para baixo. Seus sonhos, seus objetivos: ver sua família, estar com seus irmãos. Ele acabou passando anos na prisão por algo que não fez, passando por noites solitárias, momentos em que sentia que Deus tinha se esquecido dele. Finalmente, 13 anos depois, após toda a dor e sofrimento,
Ele foi justificado e colocado responsável pelo abastecimento de alimentos no Egito. Ele foi o segundo no comando de toda a nação. Por um tempo, houve uma grande fome na terra. Um dia, os irmãos de José, os mesmos que o jogaram no poço, apareceram no palácio em busca de comida. Eles haviam viajado uma grande distância de uma terra estrangeira e estavam bem na frente de José. Já havia se passado tanto tempo que os irmãos não o reconheceram, mas José sabia exatamente quem eram. Esta era a sua grande chance de se vingar. Depois de todos os anos de sofrimento, dor, injustiça, Deus trouxe as pessoas que causaram isso bem na frente dele. A maioria de nós pensaria em se vingar, mas a razão pela qual Deus pôde promover José, a razão pela qual ele pôde lhe dar uma influência e um favor incríveis, é que Deus sabia que podia confiar em José para lidar com o poder corretamente. José havia provado que faria a coisa certa e seria bom com as pessoas que o prejudicaram. José olhou para seus irmãos. Em vez de se vingar, as Escrituras dizem que ele os abraçou e chorou. Beijando-os e abraçando-os, ele os convidou para o palácio e os serviu no jantar. Pediu para que fossem para casa e trouxessem seu pai e o resto da família. Ele deu a eles terras e um lugar para viver, onde pudesse cuidar deles. Quando você consegue fazer como José e ser bom com alguém que te causou dor, quando você consegue abraçar alguém que te traiu, mostrar bondade e respeito, mesmo que essa pessoa não mereça, não há limites para você. E a traição de José por seus irmãos foi parte do plano de Deus. Deus sabia que anos depois haveria uma grande fome. Ele precisava de alguém dentro do Egito, onde os alimentos seriam armazenados, para que os israelitas pudessem sobreviver. Ele precisava encontrar alguém que pudesse lidar com um tratamento injusto, sem ser vingativo. Se José tivesse tentado se vingar, colocando seus irmãos na prisão, os israelitas poderiam ter morrido durante a fome. Tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Não podemos ver isso na hora. Ter um membro da família te trair, isso não faz sentido. Um amigo ir embora, não fique amargo, não guarde rancor, seja como José. Seja bom com aqueles que te fizeram mal. Há anos, havia um pastor em outro estado. Fomos amigos dele a vida toda. Mas havia uma questão política com a qual ele se importava profundamente. Era a sua nova missão. Ele queria que eu apoiasse e o ajudasse. Bem, minha agenda estava cheia com o que Deus me chamou para fazer, mas ele não entendia isso. Ele ficou tão chateado comigo. O entrevistaram no jornal de sua cidade natal. E ele passou metade do tempo falando sobre como eu não o ajudaria e como eu não me envolveria e assim por diante. É uma coisa discordar, mas é outra começar a falar mal de alguém publicamente, especialmente alguém que foi seu amigo por anos. E claro, eu queria responder e esclarecer as coisas, mas aprendi que é melhor deixar Deus lutar as suas batalhas, deixar Deus ser o seu vingador. Alguns anos depois, um dos membros da equipe dele me mandou um pedido para fazer um vídeo para o 25º aniversário dele como pastor de sua igreja. Seria uma surpresa. Eles iam exibi-lo para toda a congregação. Esse membro da equipe, obviamente, não sabia que o homem havia feito todos aqueles comentários negativos sobre mim. Meu primeiro pensamento foi: sim, tenho muito o que dizer sobre ele, especialmente na frente da congregação. Mas sinceramente eu pensei: Deus, fazer um vídeo é demais.
Eu abençoo ele em particular, mas não publicamente. Deus, você não disse nada nas Escrituras sobre ter que fazer isso na frente das pessoas. Ele não merecia isso. Ele tentou me fazer parecer mal e a ele parecer bem. Isso é o que José enfrentou. Deus, aqui estão os irmãos que me fizeram mal. Você quer que eu faça o quê? Convidá-los para o palácio? Dar-lhes um lugar para viver? Usar minha influência para dar a eles terras? Dar-lhes comida? Sai de trás de mim, Satanás. Isso não pode ser deuses. Eu não queria fazer isso, mas sabia que essa era uma chance de abençoar alguém que me fez mal. Eu fiz o vídeo parabenizando-o pelos 25 anos e agradecendo por toda a sua fidelidade, digo, por toda a sua bondade. Quando o vídeo foi exibido, ele disse que, quando eu apareci, esse pastor abaixou a cabeça e começou a chorar. E chorar. Abençoar os seus inimigos não apenas mostra a Deus que você tem o caráter para alcançar algo maior, mas realmente mostra quem você é. É fácil ser bom com aqueles que foram bons para você, mas quando você consegue ser bom com as pessoas que te fizeram mal, você é uma pessoa excepcional. Você é um José. Você é o tipo de homem, um tipo de mulher que Deus pode confiar com grandeza. Ele pode te usar para os seus maiores propósitos. Vemos essa mesma qualidade em Davi. Quando ele derrotou Golias, o rei Saul o amou, tanto que o trouxe para o palácio. Davi tocava a harpa para Saul quando ele não estava se sentindo bem. Mas Davi começou a receber tanto reconhecimento, tanta popularidade, que Saul ficou com ciúmes de Davi. E um dia, enquanto Davi tocava a harpa, Saul atirou uma lança que quase o atingiu. Isso aconteceu várias vezes. Saul estava errado. Ele estava com ciúmes. Mas você nunca vai ler onde Davi tentou se vingar. Apesar de Saul tentar matá-lo, o que Davi fez? Tocou a harpa para ele, tentou melhorar a vida dele. Anos depois, Saul havia sido morto e Davi já era o rei, tendo vencido muitas batalhas, alcançado grande sucesso. Agora ele estava mais velho, não lutando mais em batalhas, mas desfrutando das bênçãos e do favor que Deus havia dado a ele. Numa noite, sentado no palácio, Davi disse aos seus homens: ainda existe alguém da casa de Saul a quem eu possa fazer o bem. Eu imagino os seus homens dizendo: desculpe, Davi, você está bem? Lembra que Saul tentou te matar? Ele te perseguiu pelo deserto, fez sua vida miserável, atirou lanças em você, enquanto você estava sendo bom com ele. Davi disse, basicamente: sim, eu sei quem ele foi, mas eu quero abençoar os meus inimigos. Quero fazer algo de bom pela família dele, apesar do que ele tentou fazer comigo. Não é à toa que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Minha oração é: Deus, ajude-nos a crescer até o ponto em que não estamos procurando maneiras de nos vingar dos nossos inimigos, mas estamos procurando maneiras de abençoá-los. Bem, Bispo Miguel Fernandes, você é bom demais. Eu acredito em me defender, eu acredito em pagar as pessoas de volta. As Escrituras dizem que você vence o mal com o bem. Você não vence o mal com mais mal. Se você fizer a mesma coisa que estão fazendo com você, mentir sobre elas, elas te traíram. Então você
as trai também. Não só terá um problema maior, mais conflito, mas você ficará preso. Isso vai te impedir de subir mais alto. Davi encontrou o neto de Saul. Ele era aleijado. O trouxeram para o palácio. Davi deu-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô. Ele disse a ele: a partir de agora você vai sentar à minha mesa e jantar comigo todas as noites. Você imagina ter o neto do homem que tentou te matar jantando com você todas as noites? Isso exige um grande homem. Isso exige alguém de grande caráter. E talvez você tenha tido pessoas que te fizeram mal. Todos nós já tivemos. Não fique amargo. Seja como Davi. Vença o mal com o bem. Durante a Guerra da Coreia, um pai foi preso pelos comunistas. Quando descobriram que ele era seguidor de Cristo, ele foi condenado a ser fuzilado. Mas quando esse jovem líder comunista, que estava prestes a executar a sentença, soube que esse pai era o chefe de um orfanato, ele decidiu poupar sua vida e, em vez disso, tirar a vida de seu filho. Naquele momento, eles alinharam o pai e executaram o filho. Anos depois, quando a guerra acabou e a paz foi restaurada, esse jovem líder comunista foi colocado em julgamento pelas Nações Unidas. Ele foi condenado e sentenciado à morte. Antes que a sentença fosse cumprida, esse pai, cujo filho foi assassinado, implorou ao tribunal para poupar a vida do jovem. Ele argumentou que ele era muito jovem, que não sabia realmente o que estava fazendo. Levem-no para minha casa. Eu serei responsável por ele. E eu farei com que ele tenha uma vida produtiva. Contra todas as probabilidades, as Nações Unidas atenderam a esse pedido inacreditável. E esse pai levou o assassino de seu filho para sua casa. Ele o amou, cuidou dele. Esse jovem deu sua vida a Cristo e acabou se tornando pastor de uma igreja. Mas a maioria de nós nunca terá que enfrentar algo tão traumático. Mas você pode ter um colega de trabalho que sente inveja, tenta te impedir de uma promoção. Você pode ter um amigo que se afasta, um parente desonesto. E é fácil se apegar à dor e procurar maneiras de se vingar.